Olá, vamos continuar na segunda parte do vídeo sobre o tema libertação espiritual. Nós vamos acompanhar agora pela apostila. Aí eu vou tirar a minha imagem, vou tirar aqui a imagem do fundo para que a gente possa acompanhar na apostila. Tá aí a apostila, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o tema libertação espiritual. Como eu falei aqui, eu ia dividir o vídeo, né, em partes. Essa aqui é a segunda parte. Então, vamos lá, deixa eu ver aqui como que eu faço para tirar aqui, vamos cá. Eu vou sumir aqui um pouquinho de cena e a gente vai ler a apostila, tá bom? Bom, vamos lá. Lucas 10, versículo 18, fala assim, Jesus diz: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então, Satanás, nós sabemos essa passagem. Tem outras passagens lá em Ezequiel também, né? Que fala que esse Satanás, que era um anjo, um querubim lá do céu, chamado Lúcifer, se rebelou e foi expulso do céu. E aí Jesus fala em Lucas 10, 18, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então Jesus, ele envia 70 discípulos para pregar, para curar e para expulsar demônios. Então, além daqueles 12 discípulos que eram os principais, que andavam lado a lado com Jesus, havia mais pessoas a qual seus nomes não são ditos pela Bíblia, né? Porém, Jesus tinha uma multidão de pessoas. Então, Jesus pegou 70 discípulos, fora os 12, né? E mandou falar, vá pregar o evangelho que eu estou falando, do reino de Deus, é chegado ao reino de Deus, a salvação. Não somente prega, mas cura as pessoas, cura, você vai encontrar pessoas que estão enfermas, presta atenção no não somente prega, não somente cura, mas expulsa o demônio dessas pessoas. Então, no versículo 9 desse mesmo capítulo 10 de Lucas, antes que Jesus pudesse estabelecer ali o seu reino, o reino de Deus, ele tinha que fazer o quê? Invadir um território do inimigo. Por quê? Quem é que reinava neste mundo até o dia de hoje? O reino das trevas. O reino das trevas é que está tomando posse do corpo das pessoas, colocando enfermidade, fazendo com que elas pequem. Então, Jesus, quando veio aqui neste mundo, ele tinha que invadir esse território. Invadir o território do inimigo, vencer e tornar o inimigo, que é Satanás, impotente e fraco. Então Jesus, ele iniciou esse reino. Ele, quando esteve aqui na terra, ele começou a invadir aonde é que Satanás tinha dominado, invadido o corpo das pessoas, aprisionado essas pessoas, oprimindo essas pessoas. Jesus, ele começou a pregar o evangelho, curar, expulsar demônio. E desta vez, no capítulo 10, ele mandou os discípulos. Agora vão, eu já ensinei como que faz. Vocês vão para pregar o evangelho, para curar, para expulsar os demônios e tornar o reino de Satanás fraco e impotente. Então, as curas que Jesus fez, as curas miraculosas, a expulsão de demônios que Jesus fez, não era simplesmente atos casuais. Por acaso Jesus fez isso? Não, era intencional. Existia um propósito. Elas eram um assalto direto sobre o reino de Satanás, proclamando o quê? Toda vez que Jesus fazia isso, ele estava proclamando a libertação dos cativos. Então, Lucas, no capítulo 4, versículo 18, Jesus estava proclamando a derrota de Satanás e do pecado. Então, quando Jesus falou, olha, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago, ele estava dizendo, olha, eu estou vendo Satanás sendo extinto, eliminado. Eu estou vendo Satanás perdendo a guerra, perdendo espaço para o reino de Deus. Então Jesus, ele veio para quê? Para libertar o homem, o ser humano, do domínio de Satanás. Um domínio que se resume ao quê? O que causa esse domínio? Como que Satanás consegue dominar ao ser humano? Como que Satanás consegue dominar e deixar a pessoa cativa ou oprimida? Através de pecado. Através de pecado. E o que causa o pecado? A morte. Então, a possessão por demônios em alguma pessoa, ela era uma manifestação óbvia, né? É óbvio a manifestação de demônio
que tinham o quê? O domínio de Satanás sobre essas pessoas. Então, quando a pessoa estava ali possessa de demônio, é óbvio que era o domínio de Satanás sobre essa pessoa. Então, que maior domínio sobre uma pessoa Satanás poderia ter do que invadir o seu corpo através de um demônio e comandar os seus atos? Então, amados, como que a gente identifica uma pessoa que está ali sobre o domínio de Satanás? Bom, primeiro, essa pessoa está possessa. Se essa pessoa consegue invadir o corpo dessa pessoa, ele vai comandar os seus atos. Então vai fazer com que essa pessoa entre no pecado, entra no vício. E aí Satanás ele consegue manipular a vida. Essa pessoa ela acha que está vivendo uma vida, legal, que vida maravilhosa, cheia de, estou bebendo todas, estou fumando, estou usando droga, estou me prostituindo, sexo adoidado. E essa pessoa acha que está vivendo uma vida conforme a moda do mundo. Porém, ela está dominada pelo reino das trevas. Então, quando Jesus expulsava o demônio, ele estava libertando essa pessoa da garra de Satanás. Quando Jesus, as passagens bíblicas que a gente vê Jesus expulsando o demônio das pessoas, ele estava libertando essas pessoas do reino das trevas. Ele estava destruindo o domínio do maligno sobre essas pessoas. Era uma demonstração especialmente clara, né, ao nível físico do poder do evangelho. Então você vê que Satanás ele consegue dominar o corpo, o nível físico de uma pessoa. E era uma ilustração de como Jesus poderia libertar os homens do reino de Satanás, colocando ela agora no reino de Deus. Então quando Jesus encontrava uma pessoa que estava possessa de demônio, ou estava enferma, ou tinha uma vida miseravelmente ali sob possessão demoníaca, Jesus ele não somente libertava essa pessoa do reino das trevas, como convidava, olha, estou te oferecendo o reino de Deus. Então renuncia a essa vida miserável, essa vida de pecado, essa vida de morte, de destruição, e agora vem para o meu reino, estou te oferecendo a salvação. Então observa que Jesus, ele disse lá em Lucas capítulo 13, ele fala sobre uma mulher que tinha uma doença causada por quê? Por um espírito. Então uma mulher que estava enferma e essa enfermidade era ocasionada por um espírito. Então Lucas 13:16 ele fala: esta filha de Abraão, a qual quando falava filha de Abraão, estava falando que era uma mulher que tinha herança na herança de Abraão. Então todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador têm essa herança, as promessas de Abraão que Deus havia dado para Abraão. Então, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos, uma mulher com uma enfermidade onde os médicos não conseguiam descobrir o que era, remédio não funcionava, e Jesus, encontrando essa mulher, curou, libertou ela das garras de Satanás, expulsou esse espírito demoníaco que ocasionava essa doença nessa mulher. E aí os fariseus, né, os religiosos da época, falaram: mas tem tanto dia para você curar e você quer curar justamente no dia de sábado, a qual a lei proíbe? E aí Jesus fala assim: esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos, não deveria ela ter sido libertada no sábado? Então veja que Jesus ele pega e fala para aquelas pessoas, fala: olha, ela é uma filha de Abraão, ela tem uma promessa. Então não deveria ela ser liberta só porque é sábado? Então, amado, aí é uma demonstração clara, nós vemos uma demonstração clara que não vou dizer todas, o nosso corpo, ele por ser um corpo aqui limitado, um corpo cheio de pecado, um corpo contaminado pelo pecado, nós viemos da herança de Eva e de Adão, então por essa razão que o nosso corpo ele tem um prazo, né, limitado de vida, um prazo limitado, e conforme a idade vai avançando, nosso corpo vai adoecendo. Porém, existe sim enfermidades, a qual no quarto vídeo eu falei sobre mapeamento, né, na introdução desse
início aqui dessa série de vídeo que eu estou fazendo aqui, eu falei sobre mapeamento. Começa a analisar. Você tem alguma pessoa na tua família, ou você talvez está passando por uma enfermidade onde os médicos não conseguem descobrir o diagnóstico? Você toma remédio, mas não está dando resultado, o remédio não está fazendo efeito? Pode ser como essa mulher. É algum espírito demoníaco que está ocasionando esta enfermidade na tua vida, conforme a gente viu aqui em Lucas, capítulo 13, versículo 16. Então você vê que Satanás, ele trabalha na área da sua vida. Como que ele entrou? A Bíblia não fala como que ele entrou na vida dessa mulher. Porém, amado, de alguma forma ele entrou. Como que Satanás entra na minha vida e ocasiona? Eu já aceitei Jesus, eu vou para a igreja, eu prego a palavra, eu conheço a palavra, e de repente surge uma enfermidade na minha vida que os médicos não conseguem descobrir. Pode ser um demônio? Pode sim. Alguma brecha você deixou. A guerra espiritual não termina, não é pelo fato de você ter aceitado Jesus, erguer sua mão para Jesus, aceitado Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, que agora você frequenta uma igreja, você ouve culto, você prega a palavra, você conhece a palavra, que a guerra terminou. A guerra continua. Enquanto Jesus não voltar para nos buscar, o reino das trevas ele está ao nosso derredor, procurando a quem possa dragar. E se eu vacilar, se eu não vigiar, se eu permitir por algum descuido, seja pecado, seja algum descuido, seja alguma fraqueza, seja eu achar que eu estou já forte demais, conhecedor demais, eu dou liberdade para o reino das trevas de entrar. E se ele entrar, ele pode ocasionar doença, morte, roubo ou destruição na minha vida, tá bom? Esse aí foi o segundo vídeo. Vou interromper a gravação para a gente começar no terceiro vídeo, conforme eu falei, para não ficar muito extenso os vídeos, a gente vai iniciar um terceiro vídeo.